A palavra de Deus diz que quando João se vira e vê Jesus, não é isso que está escrito aí? Ele está onde? No meio de 7 candeeiros. E no meio de 7 castiçais, candeeiros, em algumas traduções, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Jesus então está no meio dos 7 candeeiros. No capítulo 2, versículo 1, se você puder olhar, você vai ver que a palavra diz que Jesus está no meio dos candeeiros e diz que Jesus anda pelos candeeiros. Os candeeiros são a igreja. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Apocalipse. Jesus está entre as igrejas. E aí o versículo 2, o capítulo 2, 1 diz que ele anda pelas igrejas. E ele diz ainda, ele anda e diz, eu conheço. Jesus anda pelo meio da igreja e diz, eu conheço a igreja. Jesus conhece tudo. Ele conhece o que o pastor não conhece. Ele conhece o que o pai não conhece dos filhos. Ele conhece o que o marido não conhece sobre a mulher e o que a mulher não sabe sobre o marido. Jesus sabe de todas as coisas. Ele anda pelo meio dela e diz, eu conheço. Jesus conhece tudo. A conclusão que Jesus então faz da igreja quando ele olha e vê e diz, eu conheço. A igreja perdeu o vigor. Versículo 16 e 17. A igreja perdeu os seus valores. Versículo 17 e 18. Que nós lemos, Apocalipse 3. Isso então significa mornidão, arrogância, e não sabe, não percebe da sua própria situação espiritual. Laodiceia era o centro bancário da época. Todo o ouro da Ásia passava por ali, irmãos. Ou quase todo ele. Mas Jesus diz para ela, você que é orgulhosa do seu ouro é espiritualmente pobre. Era um centro de medicina avançado, tinha ciência para curar os olhos do corpo. Mas eram cegos. Rica, ética, e vivia em paz. Mas foi duramente criticada por Jesus. O que faltava para a igreja de Laodiceia? Jesus responde, irmãos, no versículo 15. A igreja era morna, apática. A igreja de Laodiceia era indiferente e causou náuseas no Senhor, ânsia de vômito. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era a heresia, mas a apatia. O povo tinha certeza de que agradava a Deus. Acompanhando a mensagem pregada pela diaconisa Solange, no último domingo, ela citou a palavra de Deus em todos os momentos da sua mensagem. Mas ela fez uma citação que me chamou muito a atenção para essa mensagem. Ela fez citação sobre uma frase de um filósofo alemão. Eu não vou correr o risco de citar o nome dele aqui, que eu vou tropeçar em cada uma das letras do nome dele.
Mas esse filósofo alemão, ele diz o seguinte, que a convicção é a grande inimiga da verdade. Da onde nasce uma convicção? Uma convicção nasce do eu acho. Eu acredito. Eu acho que é assim. Nasce uma convicção. E eu vou achando e achando até o dia que eu digo, essa é a certeza absoluta para a minha vida. E então, a partir do momento que temos convicção de alguma coisa, nunca mais abrimos possibilidade de acreditar que podemos estar errados. Muitos crentes têm medo do entusiasmo. Louvamos a Deus e dizemos que adoramos a Deus, que nos entregamos a Deus, que nos rendemos a Ele, mas temos medo. Temos medo de adorá-lo. Temos medo de uma entrega total e verdadeira. Mas o entusiasmo é parte essencial do cristianismo e do evangelho. O que seria do evangelho de Cristo sem entusiasmo? Não podemos ter medo das emoções. Temos que ter medo do emocionalismo, irmãos. Jesus disse que um crente morno é pior do que um incrédulo. Está lá no versículo 15. A queixa de Jesus contra os fariseus era contra a hipocrisia deles. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. E aí vem um engano que se torna uma tragédia. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva, estava morta. Eram convictas. Porque não conseguiam deixar as suas convicções de lado e se reavaliar. E ter entendimento da sua própria condição espiritual. Satisfação enganosa é mais uma tragédia. Estar satisfeito. A igreja disse, não preciso de coisa alguma. Os laodicenses estavam satisfeitos. A igreja de Laodiceia era morna no amor a Cristo, mas amava o dinheiro. Mas será que lá no culto em Laodiceia, os irmãos não levantavam as mãos e diziam que adoravam a Deus, que toda honra e toda glória a Cristo? Mas havia uma convicção no seu íntimo, da dependência de tudo que eram e que tinham. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa satisfação. Estavam orgulhosos do seu ouro, roupa e colírio, mas eram pobres, nus e cegos, conforme disse Jesus. Ou Jesus mente? Os crentes de Laodiceia diziam, estou rico, preciso de coisa alguma. Frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na cidade. O orgulho de Laodiceia era contagioso, irmãos. Contagiou a igreja. Os cristãos contraíram a epidemia do orgulho. Tornaram-se convencidos e vaidosos. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida espiritual. Mas Cristo teve que acusá-los de cegos e nus. Mendigos, apesar dos seus bancos. Cegos, apesar da indústria de colírios. E nus, apesar da sua indústria de tecidos. Será que o que será que está acontecendo em Laodiceia?
Na caminhada de Jesus pelas 7 igrejas da Ásia, ele elogia apenas 2. As 7 igrejas, ele elogia 2. Ele elogia a Esmirna e diz que ela é elogiada por ser pobre. E ele elogia Filadélfia por ser fraca. As elogiadas, fraca e pobre. Será que para agradar a Jesus eu preciso ser fraco e pobre? A resposta é sim. Mas não é pobreza de bens. E não é força física. O Senhor não tem problema com as nossas posses. Foi Ele quem nos deu. Ou Ele permitiu que tivéssemos. Jesus não se importa com a nossa força física, moral, psicológica, social. Ele se importa que não nos sintamos protegidos por essas coisas que somos ou que temos. O Senhor nos quer dependente dEle, só dEle, só dEle, só dEle. Jesus revelou que um crente morno provoca náuseas nele. Versículo 16. Nós só vomitamos o que está dentro. Se não está dentro, não vai ser vomitado. Isso significa que a igreja de Laodiceia era de quem? De Cristo. Era dele. Mas não lhe dava alegria, mas provocava náuseas. A igreja se achava perfeita. Irmãos, imagina a qualidade da música dessa igreja. Tinha muito dinheiro. Todos os instrumentos que o diácono Fábio gostaria que nós tivéssemos aqui, em Laodiceia tinha sobrando. Imagine, irmãos, a liturgia, o conforto daquela igreja. O clima de paz, era uma igreja em paz. Social entre os irmãos, mas não havia paixão. Não havia unção, não havia arrependimento. E Jesus Cristo diz que não havia fervor. Só emoção. É por isso que Jesus está do lado de fora. Igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era fiel nas doutrinas, irmãos. A igreja de Laodiceia ela tinha integridade teológica. Não tinha problema de imoralidade. Não tinham escândalos. Não tinha guerra. Não havia perseguição. A igreja vivia, ela se amava. A igreja de Laodiceia estava bem. Qual é o conceito de boa igreja para nós? Eu já ouvi muita gente dizer assim, nossa, aquela igreja é muito boa. Aquela outra igreja lá, eu tive, mas que igreja boa. Qual é o conceito de igreja boa? Por que Jesus está assim? Por que o Senhor está assim? Por que o Senhor está do lado de fora e com náuseas? Por que o Senhor está assim, Jesus? Não há como ser amigo do Evangelho, ou só amigo do Evangelho, e só frequentador de igreja. Não há como. Ou nos envolvemos com Deus completamente, ou a nossa vida vai provocar náuseas no Senhor. Somos herdeiros de Deus, a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Mas quando perdemos a nossa paixão, nosso fervor, nosso entusiasmo, provocamos náuseas no Senhor. Provocamos náuseas no Salvador. Relacionamento superficial nós temos com estranhos ou com colegas. Cristo quer ser amigo, amigo verdadeiro.
Desta cidade, irmãos, só restam ruínas. Passa aí o próximo slide, por favor, meu irmão. Só ruínas, Salau. Hoje, Laodiceia está assim. Essas fotos de 2010. Tem mais duas fotos. Olha o estado de Laodiceia. Sobrou nada. E a igreja de Laodiceia foi junto com a cidade. Não sobrou nada. Dessa cidade não sobrou, só sobraram ruínas. A igreja perdeu o tempo da sua oportunidade. Repita comigo, perdeu o tempo da sua oportunidade. Jesus faz um apelo à igreja no versículo 18. Jesus faz um apelo. Nesse apelo, Jesus está dizendo que quer intimidade comigo e com você. Na mesa dele, num lugar de comunhão íntima. Ele convida para comunhão íntima, para intimidade. Sem holofote, sem auditório, sem palco, sem nada. Eu e ele, você e ele. Ele quer cear comigo, contigo. Olhar nos nossos olhos. Dar-lhe a liberdade de debruçar a sua cabeça ao seu ombro. E confessar a ele as suas mais íntimas necessidades. E desejos e anseios. E adorá-lo. Jesus é um mercador aqui, irmãos. Nesse texto. Ele poderia ordenar. Mas no versículo 18 ele aconselha. Ele diz, aconselho-te que de mim compres. Ou que compres de mim. Jesus está dispondo. Tem algo a oferecer. Ouro de Cristo é o reino do céu. As vestes são de justiça e de santidade. O colírio que Cristo oferece, abre os olhos para o discernimento. Cristo nos chama a não confiarmos no que temos ou somos. Nos chama para adorá-lo com fervor e confiar tudo nele. Só nele. Cristo chama a igreja para uma mudança, irmãos. Cristo chama a igreja dos nossos tempos para uma mudança e diz, eu disciplino e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo não desiste da igreja. Apesar da sua condição, Ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, quando Ele diz vomitar da tua boca, Ele antes demonstra a sua misericórdia. Repreendo e disciplino aqueles que amam. Disciplina como ato de amor, porque ama, chama ao arrependimento. Porque ama, nos dá a oportunidade de recomeço. Porque ama, está disposto a perdoar. Arrepender-se, dar as costas a esse cristianismo de aparência. E faz de conta, de mornidão, de piedade superficial. Devemos trocar os anos de mornidão por zelo a Deus. É o que a palavra de Deus está falando para a igreja dos nossos tempos. Cristo convida a igreja para cear com Ele. Uma profunda comunhão. O Senhor da igreja está do lado de fora. A igreja não tem comunhão com Ele. Se não percebermos e sentirmos a presença do Senhor da glória entre nós, o culto, ele só é um ajuntamento religioso e mais nada. A presença do Senhor, ela é real. Mas nos é necessário senti-la, percebê-la e participar dessa presença. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Jesus bate através das circunstâncias, irmãos, e chama pela sua palavra. E ele tem promessa. A promessa de Jesus, ela pode ser condicionada, como está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar,
se arrepender dos seus pecados, Ele diz que Ele sarará a nossa terra. A promessa é de entrar na casa do Pai. A promessa para mim e para você é de entrarmos na casa do Pai e de sentarmos com Ele no seu trono. Mas não acaba por aí, irmãos. Ele diz que toda lágrima será enxugada. Toda lágrima será enxugada. Depositaremos nossa coroa diante do trono e o adoraremos. Aquele que é digno para sempre, para todo sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os que ouvirem, irmãos, se moverão da apatia para a paixão. Quem tem ouvidos, ouça. Se moverão da indiferença para o fervor. E nós, então, o adoraremos. Quando João, na ilha de Patmos, olha para trás e vê, sabe quem ele vê? Ele vê o Deus ressurreto. Ele vê a Cristo ressuscitado, glorioso. E é assim que ele está aqui hoje. Glorificado. Ele está no meio de nós, glorificado. Ele já não diz mais, eu conheço. Agora ele diz, vem. Agora ele vem dizer, venha. Se você ouviu, então agora vem e me adore. Nós vamos louvar a Deus. Eu quero convidar o grupo a vir à frente. Vamos louvar a Deus. E eu queria te fazer um convite. Quero te fazer um convite. Se durante este louvor, você sentir o Cristo glorificado, sentir a presença dEle, se você sentir Ele andando por esses corredores, por essas cadeiras, e dizendo, vem, glorifique a Ele, adore a Ele. Renda a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Declare o teu amor a Ele. Declare quem Ele é para você. Se coloque na presença dEle, se renda a Ele, porque só Ele e por Ele são todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé? Meu ser, me prostro aqui, aos pés da cruz, é onde estou, entrego a Ti, o que tenho, ó Deus. As minhas mãos, venha limpar meu coração, purificar, aceitarei tudo que tens pra mim. Aqui estou a te adorar. Sou teu
dias e lembranças do meu viver, meu respirar, sejam sempre pra ti, ó Deus. Aqui eu sou a te adorar. Sou teu e tu és meu. Aqui eu sou a te adorar. Irmãos, quando João virou-se para ver, ele não viu um Jesus sangrando. Ele não viu um Jesus com furos nas mãos e com os pés cravados na cruz. Ele não viu mais aquele Jesus com coroa de espinho. Ele não viu mais um homem morto. Não, a palavra de Deus diz assim, ó. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, irmãos, como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. É esse Cristo que está aqui hoje. É esse o glorificado, o exaltado. E ele quer ser glorificado e exaltado pelo seu povo. Ele quer que nos rendamos a Ele. Ele tem ciúme. Ele tem ciúme, irmãos. Ele não quer ser trocado pelos nossos bens. Ele não quer ser trocado pelo que somos. Ele quer que rendamos. Pelo meio dessas cadeiras. É esse Cristo que está aqui querendo que você diga: Senhor, eu estou sentindo do Senhor aqui. Ele quer a tua adoração. Ele quer a sua dedicação, o seu zelo com Ele e com tudo que é dele. Aleluia, Jesus. Que sou a te adorar. Sou teu e tu és meu. Que sou a te adorar. Sou teu e tu és
Esse momento da oração, e eu já estava pensando exatamente nisso. O nosso Deus é um Deus ciumento. E acho que ontem mesmo eu estava ali com a minha mãe, faz tempo que a gente não está junto, e de repente eu trago ela para minha casa, estamos sentados juntos, e eu comecei a mexer sem querer no WhatsApp ali, me distraindo. Minha mãe ficou irritada com aquilo. Você não sai disso? Aí eu dei por conta, né? A gente se distrai mesmo, né? Com muitas coisas. E o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele, às vezes, está aqui passeando entre nós, no meio da igreja. Eu estou aqui. Vocês não vão dar atenção para mim, não? Às vezes a gente está preocupado com muitas coisas lá fora, né? No momento da adoração aqui, a gente está pensando em muitas coisas, menos nele, que é o centro da nossa adoração, né? Aí ele passeia nos nossos lares durante a semana. Não tem nenhum momento para mim, não estão estudando a minha palavra, não estão dedicando, não está indo na igreja, por quê? Por que você não está indo num pequeno grupo, não está se esforçando? Às vezes a gente está distraído com muitas coisas, ocupado demais, e não está dando a devida atenção. E o nosso Deus é um Deus ciumento, ele não divide a adoração. Ele quer ser reconhecido por você. Ele tem prazer que você esteja colocando sua confiança nele. Nessa manhã, então, essa mensagem nos alertou sobre isso. Dá para dar um pouquinho mais a esse Deus maravilhoso. Ele espera um pouco mais de atenção nossa para ele, né? Ele nos dá tudo, nos dá vida, nos dá paz, nos dá condições. Dá para dar um pouquinho mais do nosso tempo para ele. Da nossa adoração genuína, verdadeira a ele. Então, em nome de Jesus, eu te convido. Você que está aí sofrendo, está com muitos problemas, venha receber oração. Venha se colocar diante desse Deus. Fala, Senhor, eu preciso realmente estar na tua presença mais tempo. Eu preciso de ti, Senhor. E eu vou me dedicar mais um pouco. Se você está pensando assim, venha à frente, venha receber oração. Ou se você está com problemas, com dificuldades, nós temos aqui a resposta. Deus está aqui, Deus vai te abençoar nessa manhã, você vai sair daqui abençoado. Então eu te convido, se você precisa, venha, eu convido os pastores, nós vamos orar, diácono também, nos trouxe essa mensagem, vamos orar juntos então, toda a igreja. Então agora, ajoelhados, vamos nos dedicar a esse momento de adoração. Coloque tudo que você precisa diante de Deus, e Ele vai cuidar da sua vida. Meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu bem. Meu sonho sendo a ti, meu direito sou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Entrega-te, Jesus, eu que
deixa os pés à cruz, tudo conhecerá a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, entrego a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo os pés à cruz, o conhecerá a ti, o nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Então nós já falamos aqui, alguns irmãos estão internados, outros estão aí aguardando procedimento de cirurgia. Então a Selma, por exemplo, eu não sei exatamente o estado dela, mas deve passar por uma angioplastia. E o irmão, esqueci o nome. O diácono Edson também. E a irmã Judite, né, que provavelmente vai ter alta amanhã, mas ela precisa também da nossa oração. Vamos orar por eles, então? Senhor nosso Deus, nós confiamos em Ti, ó Pai. Busca essas vidas, ó Pai, com Teu amor, com Teu poder. Abençoe onde elas estiverem, de que forma estiverem, ó Pai. Que o Teu poder alcance, Senhor, meu Deus, também o diácono Michael, que está se recuperando também. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Alcança essas vidas, dê a Tua paz, o conforto do Teu Espírito Santo, que elas possam se recuperar da enfermidade, onde estiverem, de que forma estiverem, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-las, trazer curas, Senhor, trazer paz, para que elas possam estar aqui conosco, te servindo com alegria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós confiamos no Teu poder, no Teu amor, pedimos a Tua bênção, para a glória de Jesus. Amém. Então nós agradecemos a Deus, essa manhã o Senhor nos ensinou, nos trouxe essa palavra, então que fique no nosso coração. E um bom sábado a todos, que você se possa dedicar também esse tempo ao Senhor. Então eu peço, aqui o pastor Júnior Mendes, peço que despeça essa noite com a bênção apostólica. Feche seus olhos nesse instante. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor por nós e realmente esteja conosco, nos abençoando, nos guardando. E que a cada dia, Senhor, possamos ter a sensibilidade para nos aproximar de Ti e reconhecer a nossa dependência de Ti.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e glorioso amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Santo Espírito esteja conosco hoje e para todos sempre.